Olá pessoal do quinto ano, aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de literatura, e hoje eu vim retomar um pouquinho nossa discussão sobre diário. Nós sabemos que diário ele faz parte do gênero textual narrativo. Nós temos o diário ficcional, que é um tipo de diário que dá conta de um personagem de ficção e que pode ser escrito por qualquer pessoa, tendo como base um personagem ficcional. Mas o diário ele também pode ser um texto pessoal, certo? Ele pode falar sobre nossos desejos, nossos anseios, nossos sentimentos. E o diário é uma forma de escrita que tem como base as nossas vivências, certo? Então, o interlocutor somos nós mesmos, certo? E o emissor somos nós mesmos, porque nós escrevemos o texto do diário para consultarmos no futuro, certo? Então, sempre que eu escrevo um diário ou que eu me proponho a escrever um diário pessoal, eu estou escrevendo para mim, para consulta posterior. Óbvio que existem os diários que foram publicados, certo? Tanto é que na atividade da semana passada eu mostrei a vocês páginas de diários de uma garota que vivenciou a guerra. Ela anotou tudo no diário dela e que o diário dela posteriormente foi publicado, certo? Como a gente pode ver, o diário ele tanto pode ser algo pessoal para nós, que o emissor somos nós e o receptor dessa mensagem somos nós, como também ele pode servir para outro tipo de público, certo? Quando ele é publicado em livro, o emissor já deixa de, o receptor deixa de ser a gente e passa a ser grande parte das pessoas. A maneira clássica do diário é que o diário ele é feito para ser secreto, certo? Então ele é apenas para alguém muito íntimo, ou então para a própria pessoa que escreveu aquele diário, certo? Como ele reúne diversos segredos, enfim, a estrutura do diário ele pode ser um pouco diferente. O diário ele pode ser escrito em um caderno comum, mas o diário geralmente ele tem uma estrutura muito própria. Ele possui um cadeado ou enfim, uma maneira de deixar a mensagem daquele diário em segredo, por ser muito íntimo, né? O tipo de linguagem utilizada no diário é uma linguagem mais informal. Por quê? Porque como nós estamos escrevendo para nós mesmos, o tipo de linguagem que nós utilizamos não é o mesmo tipo de linguagem que nós escreveríamos, por exemplo, para um professor, para mostrar uma atividade a um professor, ou para mostrar uma carta a alguém, certo? Um tipo de linguagem é uma linguagem mais pessoal, então ela pode possuir gírias, expressões familiares utilizadas no dia a dia da pessoa, uma forma mais despreocupada de escrever, porque aquilo é íntimo, é seu, certo? Haja visto que a oralidade é uma coisa extremamente pessoal, né? E por ser também para um número reduzido de leitores, tecnicamente, né, já que o diário é escrito para você mesmo, esse tipo de linguagem mais despreocupada passa um tom íntimo, um tom para você mesmo, certo? Então pode possuir gírias, linguagem coloquial, enfim, despreocupada. Algumas das características do diário é que ele trata de relatos pessoais. Então, assim, a não ser que seja um diário ficcional, que tem um personagem e que aquele personagem vai cometer alguns atos ficcionais, o relato ele tende tende a ser pessoal. Então, ele retoma sua vida, os fatos da sua vida. Por isso, as histórias são verídicas, ele é um registro de acontecimentos e ele também tem que ser escrito em primeira pessoa. Afinal, sou eu que estou falando, então eu vou escrever, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não vou escrever, eles fizeram, né? Porque trata de um relato pessoal meu.
É um registro da sua vida cronológica, já que os dias eles são cronológicos, o mês começa no dia 1 e termina no dia 30 ou 31. Não tem como você começar no dia 8 e depois voltar para o dia 5, enfim, ele tem que ser cronológico. Você tem que escrever conforme for acontecendo, certo? Ele é intimista, confidencial, ele é subjetivo. Você pode escrever uma poesia, você pode escrever um sentimento mais subjetivo, que diz respeito só a você, certo? Ele tem um vocabulário simples, ele possui textos assinados, geralmente. Então, quando a pessoa termina de escrever, assina no final, certo? E a presença do vocativo. O vocativo é a maneira como nós chamamos as coisas. Então, se você chamar seu diário de querido diário, o vocativo do diário é querido, certo? Querido diário. A estrutura do diário é bem simples. Ele possui data e local, para dizer a data em que você escreveu e o local onde você estava, o vocativo, querido diário, enfim. O corpo do texto, que é onde você faz o seu desabafo, e a assinatura no final. A assinatura não é obrigatória, certo? Mas geralmente a estrutura é assim, segue essa linha, certo? Próxima semana nós voltaremos a conversar um pouquinho sobre diário, mas também traremos um novo assunto, certo? Até mais, espero que esteja tudo bem nessa quarentena e façam as atividades que vão estar disponíveis no grupo da escola, certo? No grupo dos responsáveis. Não precisa copiar tudo, é só responder. Enfim, até mais e espero que esteja tudo bem.